quero convidar você a abrir a sua Bíblia para finalizarmos hoje da maneira menos que eu esperava, da maneira mais inesperada. Queria finalizar. Já pensou? Eu estava com muita expectativa. Quem começou essa trilha conosco deu, acho que lá de 2014, 15. Hoje, ver todas essas cadeiras praticamente vazias é uma tristeza muito grande, Mas, de fato, hoje nós estamos encerrando as nossas exposições em 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, finalizamos no capítulo número 13 e percorremos 13 capítulos com 16 da outra. Se a minha matemática está boa, dá 29 capítulos, verso a verso, palavra a palavra. E Deus muito me abençoou, espero que a você também ao longo dessas exposições. Hoje eu quero pensar à luz do tema o povo de Deus deve. Por quê? Porque à luz de tudo que Paulo estudou ou ensinou para essa igreja, ele no final diz assim: vocês devem agir dessa forma. E vocês devem agir dessa maneira, deve ser também a maneira que nós, em Campina Grande, Igreja Congregacional Zona Sul, e todo cristão espalhado pela face da terra, deve também agir assim. Portanto, acompanhe-me na leitura de 2 Coríntios, capítulo número 13, versículo de número 11, a versículo número 13, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Senhor, nessa carta tão especial que marcou a história minha, assim como dessa igreja, ao longo dos anos que estamos estudando, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, fato, onde 2 Coríntios está envolvida, mas obrigado pelas cartas para a igreja de Corinto. Como foram instrutivas, como foram norteadoras das formas como nós devemos agir, do que não devemos fazer, da maneira que devemos proceder. Ou seja, nos ensinou de maneira positiva, nos ensinou de maneira negativa, nos abriu os olhos para muitos problemas que aquela igreja enfrentava, nós não enfrentarmos. Muitos erros que aquela igreja cometeu, nós não cometermos. E vivermos à luz daquilo que o Senhor estabeleceu e que veremos hoje. Seja a Tua bênção, Senhor, sobre nós. E que essa igreja, ao longo de tantos anos, possa ter aprendido muito bem as lições preciosas que estas duas maravilhosas cartas nos deram ao longo desse período. Ao mesmo tempo, quero mais ainda rogar para que o Senhor fortaleça exatamente por onde iremos, já que o Senhor tem me dado pistas disso. Eu tenho tido algo muito forte no coração e peço que o Senhor possa ainda mais fortalecer, se de fato é propósito Teu, enveredarmos por aquilo que eu tenho pensado. Fortalece isso no meu coração ou esfria, me conduzindo àquilo que o Senhor deseja trabalhar com o Teu santo povo que se reúne semana após semana. Faz isso, Senhor, porque isso implica em anos de exposições. E isso implica em experiências, isso implica em um povo que está vivendo no tempo e no espaço. Isso implica em questões inseridas na vida de cada pessoa e das mais variadas. E a próxima exposição encaixar com a demanda do Teu povo. Não demanda que eles desejam, mas a demanda que o Senhor oferece para eles, como sendo o que há de mais especial para a vida deles naquele período, naquele domingo, naquela noite. Eu te oro e Tu sabes disso. Faz e me conduz, Senhor, em tudo que haveremos de trabalhar ao longo dos anos seguintes. Nos abençoa nessa noite, abre o nosso entendimento, nosso coração, e aqueles que estão em casa possam manter a atenção redobrada, uma vez que é muito fácil a gente dispersar quando nós não estamos num local como a igreja. Dá-nos a graça para isso. Abençoa a Tua palavra, aplica em nossos corações, para a glória Tua, alegria nossa, assim te oramos. Amém.
Meus irmãos, é com uma saudade grande, e saudade de vocês também, que eu estou aqui nessa noite, coração apertado, porque à medida que a carta ia terminando, Bia, eu ficava, meu Deus, como a gente muitas vezes não valoriza tanto determinadas cartas, né? A gente olha muito para Romanos, que de fato é uma riqueza doutrinária impressionante. 2 Coríntios, nem sempre a gente pensa. 1 Coríntios, mas é impressionante como a palavra de Deus é poderosa, Mateus, uma vez que você, quando para, medita, tinha passagens que eu digo, meu Deus, o que a gente vai arrancar disso aqui? Talvez seja tão óbvio, mas tinha tanta coisa, tanta pérola. E é engraçado porque eu fico temeroso quando eu vou pregar em algum lugar e tem gente conhecida que nos acompanha, porque Corinto tem andado comigo para tudo que é lugar. E tem sido uma experiência maravilhosa e eu tenho compartilhado isso com muitas pessoas. Meus irmãos, eu queria iniciar minha meditação, essa minha introdução, com uma história que certa vez eu li, não lembro onde foi, só que eu peguei esse recorte, salvei e disse um dia eu vou compartilhar isso. Achei muito interessante, acho que o dia é hoje. Conta a história que um ateu, depois de ouvir o testemunho de um homem que por muito tempo havia sido um beberrão, um homem que bebia muito, era um alcoólatra. Ele comentou de forma escarnecedora aquele homem dizendo que agora estava liberto do álcool e que sua vida estava entregue nas mãos de Jesus e que a sua vida tinha sido transformada de maneira cabal, completa. Ele disse, esse ateu, as seguintes palavras: ô meu amigo, poupe-me, poupe meu tempo, poupe o seu também, isso é a maior bobagem que você poderia estar me dizendo. O que você me diz não passa de uma tolice e pura imaginação da sua mente, isso é coisa meio que um sonho seu. Tem nada a ver, talvez seja um momento diferente que você está vivendo na vida e você acha que foi Jesus. Mas de repente, o ateu sentiu um puxão em sua camisa assim, alguém puxando a camisa dele assim por trás, e ele viu que era uma criança pequenininha olhando firmemente nos olhos daquele ateu. E aquela criança com os olhos cheios d'água, já derramando a primeira lágrima, disse assim para aquele ateu: por favor, Senhor, disse a criança, soluçando e com as lágrimas já vertendo, já derramando. Ele disse: se ele estiver sonhando, não desperte ele não. Ele tem sido um pai tão bom para nós desde que virou crente. Oh, irmãos, eu queria que você pensasse exatamente nisso. Porque quando o evangelho é vivenciado, faz uma diferença enorme. Quando o evangelho é vivenciado na sua casa, faz uma diferença enorme. Quando o evangelho é vivenciado no seu relacionamento conjugal, faz uma diferença enorme. Quando o evangelho é vivenciado no seu trabalho, faz uma diferença enorme. Quando o evangelho é vivenciado lá na sua escola, faculdade, faz uma diferença enorme. Quando o evangelho também é vivenciado na igreja, porque ele pode ser negligenciado, faz uma diferença enorme. E é isso que eu queria que você pensasse junto comigo, que eu acho que fecha com chave de ouro o apóstolo Paulo. E por essa razão eu quero chamar a sua atenção. Se o nosso tema é o povo de Deus deve, a primeira coisa que o povo de Deus deve é exatamente isso aqui, ó. O povo de Deus deve crescer e encorajar-se mutuamente. Se não, vejamos o verso de número 11. Olha o que ele diz. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Veja que Paulo, no verso número 11, ele repete as palavras usadas anteriormente na sua carta. E aqui é meio que uma recapitulação da mensagem toda que Paulo já trouxe ao longo de 12, no caso 13 capítulos aqui, embora não fosse dividido por capítulos, você sabe disso, mas Paulo faz uma recapitulação com palavras que ele já usou ao longo da carta. Então vejamos o verso de número 11, a parte inicial, e vamos concentrar aqui em cada trecho. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, preste atenção, Paulo aqui ele se despede de seus leitores chamando-os de irmãos, isso aqui é significativo demais. E mais, o termo irmãos
comunica aqui o seu profundo amor pelos destinatários dessa carta, uma vez que um dos significados da palavra irmãos quer dizer aquele que é um fiel companheiro. Olha que coisa interessante. Aquele que está unido ao outro pelo vínculo da afeição. Isso é o que significa a palavra irmãos, um dos seus significados. Mas tem uma outra coisa que, embora seja uma possibilidade, e eu achei interessante cogitar, por isso quero compartilhar com vocês nessa questão da palavra irmãos. Muitos teólogos e comentaristas, bíblicos, eles na verdade, eles afirmam que é isso aqui. Eu quero compartilhar e você vai ver junto comigo se é ou se não é. É o seguinte, a palavra adeus aqui é uma palavra que significa além de adeus, que são cumprimentos, saudação, Você, quando está no início da carta, você utilizava ela também como utilizava no fim. Obviamente, quando está no fim, daria essa questão do adeus. No início seria uma saudação. Mas, além disso, a palavra adeus aqui, que é uma palavra grega chamada chairete ou chairo ou cairo, ela tem o significado de regozijar-se, estar contente. Veja que parece que não tem muito a ver com a palavra adeus, que é traduzida no nosso português, Mas ela significa ficar extremamente alegres. Lembra que Paulo, quando vai escrever aos Filipenses, ele diz assim, regozijai-vos no Senhor. Uma vez mais vos digo, regozijai-vos no Senhor. Ele fala essa palavra cairo 2 vezes, e é a palavra que é traduzida aqui por adeus, regozijai-vos. Está bem ter sucesso, esse é o significado da palavra aqui. Então, o que ele pode estar dizendo aqui para a gente? Poderia ser assim a tradução, preste atenção. Quanto ao mais, irmãos, se alegrem. Olha como também pode ser diferente, não só um tchau, um até logo, um adeus. Deste modo, o adeus de Paulo aqui começa a se revestir de outro caráter do que só um tchau. Aqui talvez ele o adeus de Paulo aqui, ele tem um sentido talvez mais profundo do que uma mera palavra de despedida do apóstolo Paulo, porque transmite a ideia de alegria. E isso aqui é interessante porque mostra que a alegria, como diz um teólogo alemão chamado Werner de Boer, ele diz que a alegria não pode morrer nem mesmo em uma igreja problemática como a igreja de Corinto, que passou por amargas experiências e que por ocasião da visita do apóstolo Paulo ainda poderia vivenciar muitos dias dolorosos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo haveria de disciplinar, se alguns não se arrependessem, o apóstolo Paulo poderia disciplinar esses irmãos, se eles não se arrependessem, por isso que poderiam ainda viver dias mais complicados. E qual a razão para se alegrarem, mesmo em situações tão complicadas como as que eles estavam vivendo? Na verdade, tudo que eles estavam fazendo, imoralidades, dando ouvido a falsos mestres, será que na verdade isso não é motivo de tristeza? E você há de concordar comigo que sim, tudo isso que eles estavam fazendo é motivo para tristeza, mas a pergunta é, por que o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos? Embora sim seja um motivo de tristeza, ao mesmo tempo é um motivo de alegria por uma razão muito simples. É que a insistência do apóstolo Paulo em instruí-los, em orientá-los, em até se fosse necessário discipliná-los, mostrava uma das coisas mais lindas que Deus faz conosco, o seu povo. Sabe o que é? Isso evidenciava que Deus não havia lhes abandonado. Essa é a coisa linda. A gente peca, faz bobagem, faz besteira, às vezes vira as costas para Deus. E Deus traz você numa noite aqui na igreja, traz você num dia, ou você lê a Escritura e Ele diz assim, não faça isso. O caminho não é esse. A vida que você está vivendo não está certo. Se arrependa. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, eu ainda não te abandonei. Eu ainda estou insistindo com você. Isso evidenciava que Deus continuava a sua obra na igreja de Corinto. Deus continua a sua obra em nós. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está deslocando a atenção daquele povo, das circunstâncias imediatas que eles estavam vivendo, dos problemas que eles estavam enfrentando,
desviando para a maior obra de Deus, que era exatamente a obra que Deus estava fazendo neles. Então pega as duas informações, que elas são lindas. Primeiro, fiquem tristes pelo que vocês estão fazendo. Vocês estão dando ouvidos a falsos mestres. Vocês estão, infelizmente, envolvidos com imoralidade. É necessário discipliná-los, mas ao mesmo tempo tudo isso tem motivo de alegria. É motivo de alegria, porque significa que Deus ainda continua insistindo com vocês. Deus não abandonou nenhum de vocês. E aí eu quero extrair a minha primeira lição da noite, que é uma coisa que é linda e que será a vida toda do verdadeiro cristão. É que nós estamos em obras. Como aquela placa, né, que a gente às vezes passa num determinado lugar e tem assim, em obras para melhor servi-lo. É quase isso a vida do cristão. Nós estamos em obras. Escute, as experiências da vida são os instrumentos do molde, do supremo oleiro. É isso que acontece com a gente. São em situações assim que Deus continua evidenciando as suas mãos sobre as nossas vidas, dando forma a esse vaso chamado eu e você. Tê-lo me instruindo, tê-lo corrigindo-nos, tê-lo nos exortando. Escute, são sinais de que Ele continua trabalhando em nossa vida. Quando isso não acontecer mais com você, aí sim é motivo para grande preocupação. Agora perceba que a conexão do chamado de Paulo para se alegrar, ele é confirmado por sua segunda exortação aos Coríntios. Portanto, veja a parte B do verso número 11, o que também expressa as atitudes que ele pediu para mim. O conteúdo da oração do verso número 9, ela está sendo revelada no verso número 11. Aqui, Paulo pediu em oração, verso 9, e o que ele pediu em oração são as características, ou as coisas que caracterizassem a vida dos coríntios, que está no verso número 11, por isso que ele diz, verso número 11, parte B, quanto aos mais irmãos, a Deus, qual é a palavra que vem? Aperfeiçoai-vos. Lembra do significado de aperfeiçoamento que nós vimos no último domingo? Ele falou no verso número 9, essa mesma palavra, e ele repete aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 11. A palavra, se você lembrar, ela era utilizada na medicina, significando pôr no lugar um membro retorcido, quebrado. Corrigir algo que estava errado. Ele também era utilizado no meio marítimo, e significava você preparar um navio para ele fazer a viagem. Essa palavra também era usada no meio do exército, e era uma palavra utilizada para expressar que você estava equipando um exército para a batalha, e lembrar também que era uma palavra utilizada para consertar os rasgos ou costurar redes que estavam rasgadas. Esse era o significado da palavra aqui, aperfeiçoamento, aperfeiçoai-vos. Aí Paulo está dizendo, está vendo por que vocês devem se alegrar? Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando em vocês, colocando as coisas que estão no lugar errado, colocando no lugar certo. Porque Deus está preparando vocês para vocês fazerem a viagem da vida da melhor maneira. O que Deus está fazendo, irmãos, é preparando ou equipando o seu exército para as batalhas que vocês haverão de enfrentar na vida. Vocês devem se alegrar, porque o que Deus está fazendo, exortando, admoestando, Deus disciplinando, inclusive quando é necessário, é Deus tapando os rasgos da vida de vocês, as brechas que ainda existem na vida de vocês, para que vocês não fiquem vulneráveis das experiências da vida. Então, diante disso, isto é uma bênção do céu. É por essa razão que vocês devem também ter alegria, apesar da tristeza por conta do que vocês estão passando. Então, é o intuito de Deus fazê-los maduros e preparados para a vida, mas eles deveriam também não apenas olhar para o que Deus estava fazendo, mas perceber também que eles deveriam cuidar e atentar para algumas coisas. Por isso chama a sua atenção para, depois da palavra, aperfeiçoai-vos. Olha o que ele diz aí, aperfeiçoai-vos. Depois ele diz, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. Aqui é algo muito especial. Para mim, o que há de especial aqui se chama encorajamento mútuo. Para mim, é isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, veja que, para mim, o que ele está informando é que isso aqui é um compromisso de todo cristão.
compromisso de todo crente. Olha o que ele diz: consolai-vos. Na vida, você sabe tanto quanto eu, nós enfrentamos muitas coisas, nós passamos por muitas situações, e é por esta razão que nós precisamos de pessoas. Para quê? Para nos ajudar. Nós precisamos de pessoas para aliviar as nossas tensões. Nós precisamos de pessoas para levar os fardos conosco. Consolem, então, Paulo está dizendo, consolem uns aos outros através de quê? De exortações, console através de conselhos, console através de instruções, console através de abraços, console através de palavras amáveis. Portanto, se consolem, se ajudem, se animem. Eu, quando estava pensando nesse trechinho de consolar, eu lembrei de uma historinha de uma criança, de um menino, disse que ele era bem amoroso. E certa vez, ele estava passando pela rua e viu o seu vizinho, já um senhor de idade, na calçada, sentado, numa cena bem triste. Aquele senhor idoso, ele estava amargamente chorando o falecimento da sua querida esposa. Aquele garotinho sentou no colo daquele senhor, encostou a cabeça em seu peito e simplesmente ficou ali quieto. E a história conta que mais tarde, a mãe dele lhe perguntou o que ele tinha dito àquele vizinho entristecido. A resposta daquele garoto foi sensacional. Ele disse assim: nada, mamãe, respondeu a criança. Eu apenas ajudei ele a chorar. Às vezes a gente precisa dizer nada, que é o grande drama nosso. A gente sabe que alguém está passando uma tragédia e diz assim: o que é que eu vou falar? Não sei nem o que dizer. Vamos chamar, sei lá, o pastor. Talvez ele saiba dizer alguma coisa, não é possível. Vamos ler a Bíblia. Às vezes a gente não precisa nem falar nada. A gente só precisa que as pessoas saibam que pode contar com a gente. Porque a gente está ali perto. Está ali para ajudar. Está ali para consolar. Voltando, estas duas coisas juntas, quais são? Aperfeiçoamento e consolo, estas palavras que Paulo usa. Mostra algo lindo acerca da igreja de Corinto, mas também mostra algo lindo acerca da nossa vida e da nossa igreja. É a segunda lição dessa noite. É dizer que nós precisamos tanto de consolo, como de exortação e encorajamento. A gente não precisa só de gente que bata nas nossas costas e diga assim, está tudo bem. A gente precisa de gente que também diga assim, ó, está tudo mal. Não está bom. A gente precisa das duas coisas. A gente precisa de gente que saiba repreender quando nós nos tornamos repreensíveis. E a gente precisa de pessoas que saibam consolar quando nós precisamos de consolo. Essa é a necessidade do ser humano dia após dia. Isso não significa que eles, não faziam mais. Paulo está dizendo, olha, atentem para essa verdade. Continuando o texto, do verso número 11 diz assim, sede do mesmo parecer. Aqui é engraçado porque não quer dizer que eles deveriam concordar sobre tudo, mas que eles se esforçassem pela unidade daquela igreja, pois qualquer coisa dividiam eles. Lembram, já na primeira carta, uns diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cada um tinha um grupo, cada um estava num determinado ambiente, eles não se batiam, eles não se davam, mas vejam, por questões bobas e tolas, eles simplesmente tinham seus pregadores preferidos, talvez por conta da retórica, por conta da teologia, e eles se dividiam e não conseguiam se relacionar, ter harmonia. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, existem coisas secundárias que nunca deveriam nos separar. É bom lembrar que a igreja é um corpo, nunca esqueçam disso, 1 Coríntios 12, Paulo disse isso, e todos os membros devem trabalhar sobre a direção da mesma cabeça. Você não vê mais ou menos assim a cabeça, o seu cérebro dizendo, eu vou para aquela porta assim. A gente não diz assim com a gente, para poder ir na porta ou sair. Mas quando você pensa em ir ali, você não vê o seu pé andando para trás. Não. Você não vê a sua barriga, ou os seus braços indo para trás. Não. Quando a sua cabeça pensa que vai sair por aquela porta, seus pés vão, sua barriga vai, seus braços vão. Está todo mundo no mesmo foco, no mesmo propósito. É isso que Paulo está dizendo. Então a ideia aqui é,
ponham um ponto final nesse espírito de partidarismo. E aqui nós temos um chamado para que eles transcendam as diferenças entre eles, encontrem uma unidade acima das questões que os dividem. E nós temos claramente uma questão que nos une e que é maior do que todas as outras coisas que nos dividem. Sabe o que é? A pessoa bendita do nosso Redentor. Ele é maior do que as coisas que nos separam. Ele é maior e é Ele que nos une. E aqui eu queria lembrar você desse famoso texto de Romanos 12, 18, que diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tenha paz. Tenha paz com todos os homens. Eu penso que a harmonia dos relacionamentos deveria ser uma bandeira dos crentes. A harmonia, a união. Nós precisamos lembrar que nós não somos rivais, na verdade nós somos parceiros. Devemos viver em harmonia, jamais em guerra. E essa minha terceira lição dessa noite é fazer com que você lembre disso aqui. Com quem você está em guerra? Com quem você cruza e não desce? Com quem? Eu espero que você cele a paz. Porque foi para isso que Deus chamou-nos. É para vivermos em paz. E não à toa você está escutando o que você está escutando. Agora presta atenção, porque para fundamentar essa exortação e estimular esses irmãos ao cumprimento dessa exortação, Paulo apresenta uma promessa vigorosa. Presta atenção, porque aqui eu entendo que a gente descobre coisas muito interessantes. Veja, parte final do verso número 11, olha o que diz: e o Deus de amor e de paz estará convosco. Paulo está dizendo mais ou menos assim: quando vocês agem dessa maneira, em harmonia com aquele que é tanto a fonte como o doador do amor e da paz, a saber, Deus, Ele mesmo estará com vocês. Quando vocês agem assim, Ele mesmo estará com vocês. Agora eu queria chamar a sua atenção para o que eu acho interessante que a gente descobre aqui. Isso é muito interessante mesmo. Presta atenção. É significativo, preste bem atenção, é significativo lembrar que a igreja de Corinto pensava que Deus estava com eles. Qual era a razão pela qual eles pensavam que Deus estava com eles? É que eles tinham manifestações extraordinárias que aconteciam naquela igreja. Por exemplo, a igreja de Corinto era conhecida no Novo Testamento como a igreja em que mais se manifestava línguas, em que mais se manifestava profecias, em que mais se manifestavam revelações, e todas estas estavam presentes lá no culto da igreja de Corinto. E isto levou os coríntios a pensar que Deus estava com eles, por isso eles pensavam que eles eram a igreja mais espiritual que tinha na face da terra. E à luz disso, eles tinham todos esses problemas que Paulo trabalhou ao longo da carta: moralidade, idolatria, rejeição da doutrina da ressurreição, rejeição de um verdadeiro apóstolo. Então, Paulo, quando diz: edifiquem-se uns aos outros, se consolem, se aperfeiçoem, e aí sim Deus estará com vocês. Quando Paulo diz isso, é porque Deus não pode, escute isso, é porque Deus não pode ser com uma igreja que está nestas condições onde tem brigas, onde tem discórdias, onde tem partidos, onde tem imoralidades, ainda que haja manifestações carismáticas dentro dessa igreja. É preciso lembrar do que Paulo ensinou lá no famoso capítulo de 1 Coríntios, capítulo número 13. Ele diz assim, olha: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tivesse a fé de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. O que ele está dizendo é que você pode ser o cara mais sensacional em qual área for, na música, no som, no púlpito, não adianta de nada
Você pode ser o cara mais espetacular, você precisa lembrar que é necessário amor. Pratique estas coisas e aí sim o Deus de amor estará com vocês, a não ser que ele esteja com o intuito de estar nessa igreja para convencer, converter, trazer o arrependimento, reavivar ou renovar essa igreja. Se não, Deus está longe e as pessoas achando que Deus está dentro. Isso é uma das coisas mais assustadoras que eu vi pensando nessa passagem. É preocupante quando a gente vê muito problema dentro da igreja e achar que Deus também está lá. A minha quarta lição é dizer que o nosso relacionamento com Deus não está apenas relacionado ao culto, mas à vida que levamos. Entendeu? Deus está preocupado com o nosso culto, claro. Mas Deus está muito preocupado com a vida que levamos de relacionamentos interpessoais. A forma como você lida com os irmãos, a forma como você vive a sua vida além deste lugar, além dessas quatro paredes da igreja. Então a primeira coisa que nós vimos até aqui é que o povo de Deus deve crescer e encorajar-se mutuamente. Verso número 11. Vamos para o verso 12? E aí chega o nosso segundo ponto, é que o povo de Deus deve ter afeto uns pelos outros. Se não, vejamos, verso 12 diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Veja, o beijo era um beijo santo e era um costume oriental de saudação, respeito e afeição. Não tinha nada de malicioso e a razão disso é porque era exatamente chamado de santo. Era cultural, tá? E aqui é interessante, porque você deve lembrar que o beijo mais famoso da Escritura foi o beijo de Judas, dado em Jesus, exatamente para entregá-lo nas mãos dos soldados romanos. Não era nada extraordinário aquele beijo de Judas, porque era costume lá na Palestina, entre os judeus e em outros povos daquela cultura. Hoje a gente se cumprimenta com um aperto de mão ou um abraço. Se for mais íntimo, chama, faz uma selfie. É mais ou menos assim que a gente faz. E aí é o nosso costume ocidental. Talvez se Paulo escrevesse uma carta para aqui, para Campina, para a nossa igreja, outras igrejas, ele iria dizer mais ou menos assim: meus irmãos, deem um abraço bem apertado um no outro e vamos acabar com esse moído aí que vocês estão fazendo. Acabar com essas divisões, com essas brigas tolas. Se eu não me engano, e se vocês souberem disso, se eu não me engano, a congregação cristã do Brasil, ela pratica o ósculo santo, né? É curioso porque alguns costumes são adotados, alguns costumes bíblicos são adotados como mandamentos bíblicos. Por exemplo, o lava-pés. Jesus lavou os pés dos discípulos e mandou que eles lavassem os pés uns dos outros. Lembra? João capítulo número 13. Quando Jesus fez isso, né? Quando Jesus deu essa ordem, ele estava fazendo algo da época. É interessante porque quando você recebia um visitante em casa naquela época, quando as ruas não eram calçadas e todos usavam as sandálias abertas, digamos que eles andavam só de havaiana naquele tempo, sandálias abertas, eles ficavam com os pés cheios de poeira e sem falar que em muitos casos ficavam com os pés cheios de lama. E o que acontecia? A pessoa sentava e um servo da casa vinha com uma bacia, com uma toalha e assim lavava os pés dos visitantes. Sabe o que isso apontava? Isso era um sinal de boas-vindas, dizer que você era bem-vindo e de hospitalidade. Você é uma pessoa querida entre nós. Então, quando Jesus disse que eles deveriam lavar os pés uns dos outros, ele não estava ordenando literalmente que eles fizessem isso. Por quê? Porque aquilo era uma figura para dizer exatamente o seguinte: sirvam uns aos outros, sejam servos uns dos outros. Mas a igreja, por exemplo, católica, ela adotou isso como uma doutrina, um mandamento bíblico. E algumas igrejas, inclusive protestantes, elas adotaram também. Por isso que você encontra a cerimônia do lava-pés em muitas dessas igrejas evangélicas também. Outro exemplo, o véu, a congregação cristã usa. E aqui eu acho que a gente tem uma lição preciosa dessa passagem. E a lição é essa, é que nós precisamos fazer uma distinção entre aspectos culturais e os princípios espirituais que eles representam. Nós precisamos fazer uma distinção entre aquilo que é cultural, portanto sem validade permanente, e o princípio eterno e universal válido para todo sempre que é transmitido por aquele. Por exemplo, o beijo.
Qual o princípio universal do chamado ósculo santo? É o beijo? Óbvio que não. O que é que os irmãos deveriam se cumprimentar e se receberem como irmãos, expressando amor uns pelos outros. Expressava paz, expressava harmonia entre eles. Esse é o propósito espiritual pelo qual Deus, por meio do apóstolo Paulo, queria que aquele pessoal pudesse aprender. Então, dependendo da cultura, era um beijo ou ósculo, né? Eu já escutei falar, não sei vocês, mas dizem que os esquimós, olha que coisa doida, os esquimós se cumprimentam esfregando o nariz um no outro. Dá certo um negócio desse? Dá não. Mas é cultura deles lá, eles se esfregam para cumprimentar o nariz um no outro. Eu não sei se é verdade, mas já escutei falar sobre isso. Existem várias formas, das mais variadas culturas. A gente beija na bochecha, né? Dá aquele beijo de um lado e de outro. A gente aperta a mão e a gente precisa fazer essas distinções entre aspectos culturais e os princípios espirituais que existem por trás dessas experiências. E sexta lição, penúltima, se eu não me engano, lição ou última, é que nós devemos estar comprometidos a promover o amor, a paz e a harmonia na igreja. Esse era o significado do ósculo santo. Irmãos, promovam o amor, promovam a paz, promovam a harmonia. Fora disso, não promova não. Fora disso, seja um instrumento para barrar. Fora disso, não é propósito de Deus para a igreja que você faz parte. Vamos para o finalzinho, ele diz assim, final do verso número 12, ele diz: todos os santos vos saúdam. Esse todos aqui está incluído, provavelmente, segundo estudiosos, Timóteo, que foi um dos instrumentos, um parceiro de Paulo nas empreitadas, nas viagens do apóstolo Paulo. E também está envolvido aqui os irmãos da Macedônia, que foi de onde Paulo escreveu a carta de 2 Coríntios. Agora, isso aqui tem uma coisa muito especial inserida nessa questão. É que isso demonstra que os santos, os crentes, os cristãos, eles são ligados uns aos outros. Escute, isso aqui é lindo, especialmente por hoje e pelo que nós estamos vivendo, dessa coisa de não ter a possibilidade de nos juntarmos para culto. É que nós estamos ligados uns aos outros, não apenas quando estamos numa reunião local como hoje, mas estamos ligados uns aos outros, mesmo estando distantes. Somos irmãos. Eu tenho uma ligação com você que está aí em casa e com irmãos crentes que estão no Japão numa hora como essa, na China e onde quer que estejam. Eu estou ligado a você. Existe algo que nos une, o sangue bendito do nosso Redentor. É por isso que mesmo distante, a gente está bem perto. Terceira coisa e última, já vimos que o povo de Deus deve crescer e encorajar-se mutuamente. Já vimos que o povo de Deus deve ter afeto uns pelos outros. E por fim, que para mim é a cereja do bolo, é que o povo de Deus deve viver à luz do Evangelho. Irmãos, prestem bem atenção nesse último ponto. Para mim foi arrebatador pensar nisso. Veja, parte A do verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Pega o primeiro trecho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser interpretada aqui como a bênção completa da redenção. A bênção inteira da redenção. Por meio de seu ministério, ou seja, encarnação, morte, ressurreição, ascensão, Jesus Cristo derramou a sua graça sobre o seu povo, salvando-nos dos nossos pecados. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo Rei dos reis, ele se fez servo. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo bendito, ele se fez maldito. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo autor da vida, ele simplesmente morreu em nosso lugar. E isto demonstra a graça completa da redenção. É isso que Paulo está dizendo. Nossa salvação está baseada não nos nossos méritos, não nas nossas obras. A nossa salvação está totalmente vinculada à graça de Jesus Cristo, ou seja, aos méritos de Jesus Cristo na sua obra substitutiva lá na cruz do Calvário. O termo graça aqui, portanto, denota
toda a obra de Jesus e os benefícios dessa redenção. É sobre isso que ele está dizendo. Você foi o alvo dessa maravilhosa obra, foi toda derramada sobre a sua vida. Segunda coisa que ele diz, e o amor de Deus, esta é a fonte de onde jorra a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Escute, a cruz, ela não é a causa do amor de Deus, a cruz é o resultado do amor de Deus. Isso é lindo. A cruz não é a causa, a cruz é o resultado do amor de Deus. Veja, o amor de Deus nos leva sempre ao Calvário. Quando você vai pensar no amor de Deus, lembra Romanos capítulo 5, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido. Ele sempre nos leva ao Calvário. É por isso que eu e você não podemos medir o amor de Deus pelas circunstâncias da vida, pelas experiências amargas que passamos, pelos dias difíceis que nós enfrentamos. Elas não são definidoras se Deus nos amou ou não. Só existe uma coisa que prova que Deus nos amou, é o fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova definitiva de que Deus nos amou. Deus não passou a nos amar depois que Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu por nós porque Deus nos amou com amor eterno. Por isso que o amor de Deus não está fundamentado em quem nós somos ou naquilo que fazemos. A causa do amor de Deus não está em mim, não está em você, mas nele mesmo. E nesse sentido eu queria que você lembrasse dessa grande verdade. Não há nada que possamos fazer para que Deus possa nos amar mais, nem há nada que possamos fazer para que Deus possa nos amar menos. Ele nos amou e Ele nos amou com amor eterno e completo. O laço que envolve esse amor, ele é tão forte que nada pode romper. E aí eu queria que você viesse comigo para esse famosíssimo texto de Romanos, capítulo número 8, verso número 35. É um texto que é clássico quanto a essa questão do amor de Deus, e mostra como esse amor tem um laço forte, um laço inquebrável. Essa corrente não se quebra, porque ela é indestrutível. Veja, Romanos capítulo de número 8, é o versículo de número 35, vem lá comigo, ele diz: quem nos separará? Quem nos separará de quê? Olha o que ele diz, vai lá comigo. Veja, leia comigo, por favor. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Continua. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, agora presta atenção no que ele diz, poderá separar-nos de quê? Do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o amor de onde jorra a graça de Cristo. Esse amor e graça inquebrável, aconteça o que acontecer, venha Covid, venha acidente, venha tragédia, nada disso nos separa daquele que nos amou com amor eterno. Essa é uma das belezas que esse trecho nos traz. E esse amor está derramado sobre nós. Voltando para o texto do verso número 13, Paulo diz assim, parte C do verso 13, ele diz: e a comunhão do Espírito Santo. Essa é a terceira coisa que ele fala, a comunhão do Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? É que somente o Espírito Santo é que pode aplicar essa graça em mim e você. Olha que coisa interessante, está tudo bem amarrado. Por quê? Porque é o Espírito que nos revela esse amor de Deus. Quantas vezes a gente já escutou pregação antes de fato sermos alcançados por Cristo? Aí o pastor lá, ou o pregador falava assim, Deus lhe amou. E aquilo para você, ó, fazia um pingo de diferença. Pelo contrário, você achava um saco. Talvez você estava naquele ambiente exatamente porque alguém lhe convidou, alguém lhe forçou.
constrangido ou coagido por isso, você foi para aquele determinado lugar. Ou então deu na telha porque está passando alguma coisa, mas aquela mensagem não fazia a menor diferença para a sua vida. Mas chegou um dia em que você disse: nossa, que amor foi o de Deus. Foi o dia que o Espírito abriu as janelas do céu para você enxergá-lo. É somente o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos põe em comunhão com o Pai, com o Filho, inclusive com os outros irmãos da fé. Porém, penso que Paulo estava dando uma mensagem muito interessante aqui. É uma conjectura minha. Eu penso que Paulo aqui está dando uma mensagem muito interessante. É que Paulo está dizendo mais ou menos assim para os coríntios. A salvação, irmãos, ela consiste não na posse de dons, que era a realidade daquela igreja, e que se orgulhava dos dons que tinha. Então Paulo está dizendo aqui, a salvação consiste não na posse dos dons, que é o caso de vocês, mas na comunhão com o doador. A salvação, ela não está ou não consiste na posse dos dons, mas em ter comunhão com o doador. Tem gente muito preocupada com dons e sem qualquer preocupação com o doador. Irmãos, preocupe-se com o doador. Os dons serão consequência. Veja, final do verso 13. Ele diz: sejam com todos vós. Ele está dizendo assim, que estas bênçãos preciosas sejam com vocês. Agora, não sei se você percebeu, mas essa bênção de Paulo no final da carta é exatamente a base para a bênção apostólica que nós damos, pastores, no fim dos nossos cultos. Lembra? Que a graça, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça, o poder do Santo, essa bênção que a gente faz no final é exatamente baseado aqui. Sabe por quê? Porque essa carta era para ser recebida pelos irmãos da igreja de Corinto. E o que é que acontecia? Eles se reuniam e num culto ela seria lida. Essa carta seria totalmente lida no culto. E a última coisa que seria lida após o sermão de Paulo, que seria toda a carta, o orador lá, leria exatamente a bênção final que Paulo faz aqui. Então, por conta disto, tornou-se um hábito, desde a igreja do primeiro século, do segundo século, que o final do culto fosse marcado pela leitura da bênção apostólica, que é baseada lá em 1ª e 2ª Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Observe uma coisa interessantíssima que a bênção do verso 13 traz. Você percebeu que a bênção de Paulo aqui é trinitária? Percebeu que já inclui as 3 pessoas da Trindade, embora não haja o nome Trindade? Ao abençoá-los no nome dessas 3 pessoas, isto mostra que já havia um entendimento muito claro da divindade e da pessoalidade de Jesus, assim como do Espírito Santo. E que são 3 pessoas com a mesma glória, com a mesma divindade, com a mesma autoridade, a ponto de colocarem ele, ou Paulo colocar as 3 pessoas juntas na mesma bênção. Se elas não fossem divinas como de fato elas são, seria uma blasfêmia se, por exemplo, Jesus fosse apenas homem. Se o Espírito Santo fosse uma energia, como alguns querem dizer, então seria uma blasfêmia colocá-los aqui ao lado de Deus Pai. Seria blasfêmia, mas esse não é o caso. Eles são Deus. 3 pessoas distintas, um único Deus, subsistindo em um único ser. A doutrina da Trindade já estava presente no primeiro século de forma muito clara para os primeiros cristãos. Então, sabe o que a gente tem aqui, irmãos? Preste bem atenção nisso, porque para mim começou mais ainda evidente a cereja do bolo. Sabe o que nós temos aqui? No fim da carta, nós temos um resumo do Evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção se não é isso. Primeiro, nós somos salvos por causa da graça, da obra de Jesus. Segundo, que teve seu alicerce no amor de Deus, o nosso Pai. E em terceiro lugar, que nos fora aplicada pela obra do Espírito Santo ou pela ação do Espírito Santo.
E aqui é o ponto, a cereja do bolo de toda a carta. E eu queria que você atentasse para isso, a gente já está encerrando. De todos os ensinos, de tudo que eles estavam passando, Paulo está dizendo assim: escutem, vocês receberam graça, vocês receberam amor, e alguém que propiciou a comunhão que vocês hoje desfrutam com Deus. À luz disso, sabe o que vocês devem fazer? Façam a mesma coisa nas relações horizontais, na relação de vocês com os irmãos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, vivam agindo com graça. Tem gente que não merece, nem vai merecer as coisas boas que você deve fazer. E o que é que você deve fazer? Virar o rosto? Dizer assim, é isso mesmo, eu não movo uma palha para o fulano. Não, não. Porque não foi assim que Deus fez com você. Paulo está dizendo assim, viva agindo com graça. Viva agindo com o quê? Com amor. Viva propiciando a comunhão entre as pessoas. Porque foi isso que o Espírito Santo fez, ele propiciou a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com Ele mesmo. É isso que você tem que fazer. Propiciar a comunhão das pessoas. Se você entender o Evangelho e aplicá-lo nas suas relações, você vai entender e vai viver da melhor maneira possível. E eu queria deixar essa frase com você. É que nós fomos alcançados pelo Evangelho, a fim de vivermos à luz deste Evangelho. Nós fomos alcançados pelo Evangelho, a fim de vivermos à luz deste mesmo Evangelho. Deixa eu concluir com a minha última história da carta aos Coríntios. Conta que uma crente bem piedosa, recém-formada em fisioterapia, ela conseguiu um estágio em um hospital público da cidade. Ela foi trabalhar lá no trauma. No seu primeiro atendimento, conta que ela se deparou com um caso de um paciente que estava em estado terminal. As colegas novas dela de trabalho já alertaram ela acerca desse paciente em estado terminal, que ele era um paciente impaciente, que ele era um homem mal educado e que, sinceramente, ninguém tem um pingo de vontade de atendê-lo. Na verdade, todo mundo fica desmotivado quando sabe que é para fazer alguma coisa com ele. Na verdade, até muitas de nós aqui nem vamos, que é para não ser tratado com tanta rispidez, com tanta falta de educação. Mas escute, essa crente piedosa, essa estagiária, ela, ao contrário dos colegas, ela simplesmente passou a dar toda a assistência necessária, com toda e a máxima educação e cuidados que ela podia dar. Os cuidados dela foram redobrados com aquele rapaz, aquele homem que estava em estado terminal. O carinho era para com ele constante em tudo que ela havia de fazer. Ela sozinha dava conta dele. Esse tipo de atitude conquistou tanto aquele rapaz, mas não apenas ele. Conquistou os seus familiares, os seus parentes. Já próximo do fim da sua vida. Já nos últimos momentos da sua vida. Aquele enfermo, ainda lúcido, encantado com o tratamento daquela jovem, ele disse com lágrima nos olhos a seguinte frase: minha filha, fale de Deus. Aquela moça, ela não entendeu a pergunta e a frase a priori. E admirada, ela retrucou, fez a pergunta de volta. Ela disse assim: por que o Senhor está me fazendo esse pedido? A resposta dele a deixou-a ainda mais encantado ou encantada. Ele disse assim: porque eu vi Deus em você. Eu vi Deus em você. Deixa eu dizer uma coisa. À medida que vivemos à luz do Evangelho, refletimos aquele que nos presenteou
com esse mesmo evangelho. Essa é a maneira que a gente deixa a história problemática de Paulo e a igreja de Corinto com uma bênção dessa aos nossos ouvidos. O caminho foi difícil, mas a última palavra que você escuta dessa carta tão complicada e dessa igreja tão cheia de problemas é uma palavra de paz. Por que é possível ter esperança? Porque a esperança de tudo reside no Evangelho. A esperança de salvação está no Evangelho. A esperança nas relações está no Evangelho. A esperança para a igreja está no Evangelho. A esperança para as nossas famílias está no Evangelho. A esperança para casamentos saudáveis está no Evangelho. A esperança para o mundo perdido está no Evangelho. Se encontra no Evangelho. Tudo volta para o Evangelho. Eu e você foi alcançado pelo Evangelho para vivermos à luz deste Evangelho. Porque é o Evangelho, somente o Evangelho, que pode trazer esperança para um mundo perdido. Vamos orar? Ó Deus, diante de tudo que estudamos ao longo de anos dessa carta, terminar com as palavras tão profundas como essa, é de arrebatar e quebrar-nos de cima a baixo. Quantas indagações nós temos levantado nas mais variadas esferas da nossa vida, quando a resposta está no Evangelho. O Evangelho apresenta a graça que nós deveríamos aplicar e vivenciar com os nossos pares, com os nossos irmãos da igreja, com o nosso cônjuge, com a nossa família. É esse mesmo Evangelho que fala do teu amor. É esse mesmo Evangelho que fala de propiciar comunhão. Ou podemos ter sim esperança. E a esperança se encontra no Evangelho. Dá graça para que teu povo não pregue tão somente o Evangelho, mas dá graça para que o teu povo viva o Evangelho. Dá-nos graça. Dá-nos graça. Porque achamos tão linda a tua graça. Mas nós não queremos passar adiante a graça. Nós agimos com as pessoas como se elas não carecessem de graça. Elas carecem tanto quanto nós carecemos. Quantas vezes nos falta amor nas relações. Achamos tão lindo o amor de Deus que nos amou desde a eternidade, é belo. Mas muitas vezes a gente não quer amar. Nós achamos fantástico desfrutarmos da comunhão com a Santa Trindade. Comunhão esta propiciada pelo Santo Espírito. Mas nós não fazemos esforços algum para gerar comunhão entre nós. Só afloramos as brigas. Só jogamos gasolina na fogueira. E vemos o circo pegar fogo. É inconsistente. É enxergarmos beleza no Evangelho,
mas não estarmos encantados de igual forma a vivê-lo, a viver esse evangelho. Perdoe-nos e nos ajude, Senhor, a sermos graciosos como fostes, amorosos como és, e um mediador de união e harmonia, como teu Santo Espírito é. E assim, haveremos de desfrutar dias muito melhores, onde quer que estejamos inseridos, porque há esperança para o aqui, agora e para o futuro. Reside no teu evangelho. Muito obrigado por tudo. Te oramos com vergonha dos nossos pecados, constrangidos pelos nossos erros, e naquele misto que o próprio apóstolo Paulo nos informou aqui. Sim, tristeza, mas alegria também, porque essa é um dos sinais inequívocos que o Senhor continua a tua obra em nós, e é por isso que nos chamou a atenção para isso. Dê-nos a tua graça e continua a falar a estes corações que muitas vezes agem em descompasso com o evangelho recebido. Abençoa essa igreja, todos quantos aqui estão e não estão, a fim de que vivamos à luz do teu evangelho, para a glória do teu nome. Assim te oramos em Cristo. Amém.